Olá, segundo episódio do Pele Tal, e hoje nós vamos fazer uma sabatina com Ana Cláudia, médica, nutróloga e parte da família clínica da pele, junto com Ana Cristina e Fernanda. O que vocês são? Dermatologistas da clínica da pele. E você? também. Eu falei somos. Eu também. Somos. Ana Cláudia, vamos falar de alimentação. E Rodrigo, calma aí, o que você é? Eu sou dermatologista então tá bom. também. Ana Cláudia, Sabatina de 3 dermatologistas. não sabe nada, né? A gente sabe nada. Vamos lá. Ó, primeira coisa. Espinha. Na minha visão, espinha Sei nada é de- uma doença quase que exclusivamente nutricional. Eu tenho não acho. certeza que é uma visão um pouco vanguardista demais para os dermatologistas, mas eu não tenho dúvida que uma dieta adequada, equilibrada, diminui espinha e muito. Aí eu quero saber se você concorda, se você concorda ou não. Rodrigo, a pele é um dos maiores, depois do intestino, órgãos do corpo, né? E ela tá por fora, mostrando muita coisa do metabolismo, né? Então ela é pra gente, assim, né, dentro da nutrologia, uma sinalização, um sinalizador muito grande, ok? E eu poderia te dizer, sem saber nada de dermatologia, que você sabe que eu não sei mesmo, é que não só a espinha, como várias outras manifestações dermatológicas têm relação assim, direta, rápida, com o metabolismo ou com a inflamação subclínica que vem da alimentação, vem do estilo de vida como um todo. A gente sabe também da flora intestinal, que aí a gente vai entrar lá na parte genética, mas sem dúvida nenhuma a espinha tem uma manifestação nutricional, nutrológica. Só não posso dizer com categoria se é a única causa, né? Se não teria uma segunda causa que seja... Mas que, no mínimo, mesmo tendo uma outra causa, a nutrição entra ajudando muito em qualquer que seja a etiologia da doença da espinha ou da pele, eu tenho certeza que sim. Eu não concordo, mas eu vou mostrar o meu ponto de vista e vou falar, não que eu não acho que a nutrição não seja importante para a pele, mas eu acho que a gente colocar a responsabilidade tão grande da alimentação na pele em uma pessoa que, por exemplo, ele já tem uma predisposição a ter espinha, ele já tem na genética pai e mãe que tiveram espinha, e aí culpar a alimentação da pessoa como se fosse responsável por desencadear um quadro desse, eu acho que não, peraí, que é colocar uma responsabilidade, extrapolar na causalidade da questão. Eu acho assim, claro que tem alimentos que a pessoa mesmo sabe, nossa, eu como muito amendoim, minha pele piora. Eu como muito doce e minha pele piora. Mas colocar ela como em primeiro lugar eu não acho. Eu acho que em primeiro lugar tá lá a predisposição genética e a alimentação ela vai estar como um fator desencadeador de piora dessa questão. Porque senão a pessoa fica achando, não, eu tô tomando muita água, eu tô comendo direitinho e mesmo assim minha pele tá ruim. O que eu tô fazendo de errado? Mas Qual que é o meu problema? E em contrapartida, algumas pessoas que comem mal e a pele seguem boa. boa. Mas eu acho que o dermatologista não pode ter uma consulta de acne sem não, falar de ok. alimentação e Sim. hábitos saudáveis. Eu acho que é uma responsabilidade, por mais que a gente seja ignorante nessa área, é uma coisa que a gente percebe claramente na gente, e quando a gente está mais chutando balde, Sim. a pele A piora. Ana mesmo tá de prova disso, né, Testemunha Ana? viva. Eu nunca tive acne na vida e eu tive agora porque eu tive uma dieta mais baseada em carboidrato. Então, eu acho, né, sempre achei, eu acho que essa coisa da alimentação, e não é alimentos específicos, muita gente acha, Isso. chocolate dá Mas igual, acne, alimento amendoim de dá alto acne. índice glicêmico, Não. né? Que você tava comendo muito, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Você vê que tem pessoas que têm predisposição alimentar com alguns alimentos totalmente inusitados. Eu já vi paciente que tomate dava acne, piorava a pele, não, né, causava. Às vezes tem gente que aumenta a predisposição com inflamação por causa de laticínios, né, de leite e derivados. Outros vão estar mais com predisposição aumentada por causa de carboidrato ou gordura. Isso eu acho que concordo com a Fernanda. Depende da predisposição que você tem, né? Você tem que ter uma predisposição genética para isso, mas
citando o meu caso, que você mesmo falou, eu nunca tive predisposição para acne na vida. E agora, eu tive, né, uma viagem que eu fiquei 14 dias comendo basicamente só carboidrato, eu tive acne igual adolescente. Olha só. Então, assim, quando o Rodrigo fala isso, eu concordo mesmo. Porque, assim, você vê que eu inflamou, Uhum. né? E a acne é uma doença inflamatória. Rosácea. Exatamente. As doenças também. inflamatórias Sim. das glândulas sebáceas, eu acho que elas estão, assim, intimamente ligadas aos fatores inflamatórios intestinais. Eu não entendo, não sei nada de rosácea, mas eu acho que ela não resolve se não tiver dieta Não, apropriada. rosácea, realmente, ela tem muitos gatilhos, né? Então, dependendo do que você come, vinho... Você mesmo reconhece, eu tenho rosácea, então... Eu tomo vinho, eu já começo a ficar com um flushing aqui, já Agora, como começo é a que você ficar com vai a bochecha. convencer a pessoa a parar de tomar Não vinho para tomo. melhorar a pele? Mas eu não É paro de escolha. tomar vinho. É difícil. Eu fico com a bochecha rosada, é bom que eu já fico com um blush natural. Ah. Entendeu? Escolha. Escolhas. Agora, sabe um negócio que, assim, eu já tive alguns pacientes de rosácea que eu fiquei assustado Desistiu. quando já tinha tentado de tudo. É. Mas eu falo... igual- Calma, eu não conto. Foi mal, Rodrigo, ansiedade. Você passou bastante coordenação muito rápido. Não foi ela. Não vai ser. Mas eu tive, assim, o CBD tem um efeito anti-inflamatório Legal. na pele, que isso é coisa de sensibilidade, de percepção, de você juntar uma ponta com a outra e os pacientes vão De contando skills os casos. mesmo, né? Do que você vê dentro do consultório. E é um negócio, assim, impressionante de resolver inflamações, quadro de rosácea de 20 anos. Mas você viu algum paciente usando que teve melhora? Todo mundo usando, você não tá sabendo, não? Não sou, Então não tá, sou, Fernanda, você sabe do escrotólogo. Eu sei do escrotólogo, não tá mas eu não sabendo tô do CBD. sabendo. CBD. É isso mesmo. Mas você Não, fala e assim, pessoas hoje que em usaram dia- pra outra coisa e tiveram esse benefício na pele. Ah, tá. É, que Não é isso? hoje em dia tem muitos médicos prescrevendo CBD. Você prescreve? Muito. É? É, mas eu nunca prescrevi diretamente pra pele, até porque, né? É, mas assim, é uma coisa que a gente Mas é um percebe, assim, Mas legal. como é um benefício efeito indireto, né? Sim. coadjuvante, assim. É, e o CBD, vamos mudar de assunto? Mudando Pra de quem assunto. não sabe, é O canabidiol. Canabidiol. Né? Que é uma das é a maconha, né? Mas um dos princípios ativos. princípios ativos da maconha, que não é a parte recreativa, né? Mas é a parte mais medicinal da folha. Esse Então tipo você de acha que é uma protocolo. arma terapêutica que veio para ficar? Claro A que gente tá iniciando o uso medicinal Claro. do CBD e que tem muitos efeitos benéficos. Tem muitos efeitos benéficos. Hoje, o que mais, né, tem evidência realmente é a epilepsia, né? Epilepsia na criança. Ainda é uma arma a ser usada após as tentativas das drogas comuns, Convencionais, né? por um motivo óbvio, assim, as doses ainda Drogas comuns, você está falando de remédio, não fica falando drogas Medicamentos comuns. convencionais. A gente não está fazendo apologia ao uso de não são drogas. medicamentos tradicionais e estudados e aprovados para epilepsia. E o CBD entra como uma outra opção, né? Na minha prática clínica não é para epilepsia que eu uso, né? Mas a gente tem visto, assim, benefícios para o sono, a gente tem visto alguns benefícios para a ansiedade. O que a gente diz que, de fato, não é a medicação de primeira escolha para esse tipo de coisa ainda, porque não tem os protocolos muito estabelecidos. E ele tem uma dose terapêutica em U, que às vezes o começo da dose pode ficar ruim, no meio é bom e em uma dose maior fica ruim de novo. Então vamos colocar 3 gotas não faz nada, 6 gotas faz muito bem, 8 gotas faz muito mal. Só que isso é pessoal, personalizado, Depende tem que da tatear. sensibilidade da pessoa, né? Então isso é gota a gota mesmo. torna uma droga pouco eficiente na prática, né? Na prática de curva de Gauss, de tem comunidade, muito tempo para ter né? experiência ainda. E... É difícil Rodrigo, chegar na dose ideal para aquela pessoa. deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você costuma, voltando ao assunto alimentação e pele, você costuma recomendar da parte da alimentação só pra acne ou pra outras doenças de pele também?
Tipo psoríase. Psoríase, eles falam que se você... Na verdade, assim, ó, quando a Ana Cláudia trabalhava na clínica, a gente teve alguns casos. A nossa experiência é muito pequena. É muito mais na acne, né? O que a gente vê no dia a dia é a acne rosácea. Mas, assim, eu já vi pacientes com crises severas de psoríase e mudar os hábitos de vida de uma maneira geral e a pessoa esquecer que tinha psoríase. E hoje em dia, assim, é ruim quando você... Às vezes a pessoa está com uma crise de psoríase, vai no médico, essa doença não tem cura, é uma coisa que você vai carregar pro resto da vida. Isso não é uma palavra que vai melhorar o paciente. E a gente percebe que hábitos de vida, o que eu falo muito de psoríase e de outras doenças de pele, vitiligo, olha, isso é um termômetro que você tem na sua vida. Mas se você estiver cuidando de você direitinho, se você estiver alimentando bem, dormindo bem, cuidando de você, ela vai fazer assim, ó. Mas desequilibrou, explode. Mas é aí que eu já acho que... Não o contrário, mas eu acho que quando você fala, ok, a pessoa entende que tem tirar um pouco desse peso de que é uma doença que não tem cura, que vai carregar isso. Mas aí você fala assim, não, porque a questão da alimentação, se você parar de comer o seu chocolate... Não tô falando isso. Eu tô falando que é coadjuvante, Fernanda. Claro que tá falando, Rodrigo. Não, mas a gente sabe hoje que a psoríase é uma das doenças que tá no espectro da síndrome metabólica. Sim, né? sim. Mas eu tô entendendo então a gente sabe que assim, a psoríase é comprovadamente relacionada à alimentação com hiperextensa e vai lá e fala que a alimentação dele tá... Aí você tá pesando... mas porque ela faz parte do espectro da síndrome metabólica. Eu então acho você tem que investigar outras coisas. É que quando você coloca, e aí ela tem razão, assim, quando você coloca peso em restrições, e você põe essa mochila em cima do paciente... de melhoria. Mas eu acho que é o jeito de falar, sabe? Eu acho que é o jeito de falar, porque a pessoa ela se sente culpada e fala assim, meu Deus, minha alimentação tá ruim por conta da minha alimentação ruim. Eu tô com psoríase num grau mais avançado. E aí ela já tá carregando o peso da doença. Ainda ter que ficar sofrendo porque ela não tá comendo bem. Eu acho que... E às vezes a comida, ela vira uma fuga pra pessoa, né? Então vira Fê, tem dois pontos, assim, nessa fala sua. Eu entendo a sua preocupação, né, de não colocar isso como peso. E, de fato, hoje, falamos da rede social no outro episódio e a gente vai falar agora. É uma super ferramenta, mas também é algo que pode pesar. Sim. Porque tem alguém comendo perfeito todos os dias, não sai da regra de jeito nenhum e isso pode gerar culpa. E tem os profissionais, nutrólogos, nutricionistas e afins, que vão dizer assim, é esse o caminho. Enquanto que, muitas vezes, o seu corpo conversa com você, né? Ele diz, nossa, que vontade de comer uma coisa quentinha, né? E a sua dieta tá uma maçã. E aquela hora deu uma vontade de comer uma coisa quentinha, né? Então, esse aconchego, essa autocompaixão, né? Que seja na psoríase, seja tendo uma doença, né? Grave. E a gente diz, olha, é síndrome metabólica, a gente tem que diminuir seu índice insulinêmico, etc. Mas se às vezes aquele macarrão com a família reunida e que todo mundo vai se abraçar, vai gerar tanta coisa gostosa que vai ser feliz, aquilo vai ser bom, né? Eu acho que é isso que a Fernanda tá falando, dessa ponderação de não colocar nenhuma pessoa que já tem uma doença autoimune num vitiligo, uma psoríase. Não tem pão, queijo. Isso. Os casos são individualizados. O bonito da medicina é não ter, né? E a gente tá tentando, assim... E acho, isso que o Rodrigo falou, uma coisa que a gente... Isso é muito legal. Você virar e falar assim, olha, se você tem uma doença de pele, que seja autoimune, que seja psoríase e tal, eu costumo falar isso muito pro paciente, assim, olha, isso é uma sorte danada que você tem. Porque seu corpo tá te mostrando antes que aquilo não tá te fazendo bem. Então, assim, quando seu vitiligo piora, quando sua psoríase piora... Você grava assim, olha, o que tá causando? Isso, o que eu tô fazendo comigo que eu não tô gostando e que eu preciso mudar. E que isso vai fazer. Então, assim, a sua pele conversa com você antes de você ter alguma coisa. E eu falo, você tem sorte, porque às vezes tem gente que não tem isso e vai manifestar com câncer, vai manifestar com uma doença mais grave, que não soube se curar por dentro, né? E não teve essa oportunidade, né? Ou essa pista antes, e fala assim, olha, aproveita isso para se melhorar sua alma, melhorar quem você é, tirar da sua vida aquilo que você não gosta, que tá te fazendo mal. Então... a gente tem que tratar com agora, isso, né? Eu acho que o assunto dentro da vivência da Ana Cláudia mais comum é obesidade. Com certeza. E eu nunca vi uma pessoa que
foca no peso, conseguir emagrecer. É uma briga eterna. Eu tô pesando tanto, eu não posso comer isso. Isso não funciona. Agora, quando você esquece o peso de lado e foca em qualidade de vida, em disposição, em prazer, em projetos novos, em alegrias, o efeito colateral é emagrecer. Você concorda comigo? Eu concordo, assim, número, gênero e grau, a gente já trabalhou junto, a gente viveu isso junto. Você concorda 100%? 100%. É possível. Alguém foi nos altos, né? Primeira vez. E, Rodrigo, na minha abordagem, quando você fala, e é uma verdade, né? É um fato. A maior fatia do meu atendimento é obesidade e sobrepeso. É um fato, mas não é assim que eu vejo, porque a minha abordagem não é sobre isso. Você não está falando sobre esse assunto? Eu não estou falando sobre esse assunto. Eu simplesmente falo, não é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. E isso que hoje, né, tem o nome aí de medicina do estilo de vida, o desafio é a mudança, sabe? Porque mudar qualquer coisa é muito difícil. O estilo de vida, talvez um dos mais difíceis, porque o que as pessoas ainda têm como meta é um número, e até que dia eu vou fazer isso? Isso Verdade. não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Nem em curto prazo, eu tenho coragem de dizer isso. Não vai funcionar. Como a gente acabou de falar aqui, é uma oportunidade de rever tudo que você está tentando fazer, tudo que aquilo está... Entender como um sinal. Entender, né? como um sinal. Ligar a sensibilidade, perceber os detalhes. Entender como um sinal, é isso. Um dia um paciente falou pra mim que não sabia por que não perdia peso. E é um dos homens mais bem-sucedidos que o mundo conhece, inclusive. Mas eu tô magrinho. Modéstia. Eu devia falar também bonito. Legais. E eu falei, por que você acha que você não perde peso? Aí ele falou assim pra mim, acho que eu sou indisciplinada. Eu falei, você não é indisciplinado. Você não chegaria onde você chegou sem disciplina. Aí ele falou assim, é porque eu não consigo, né? Eu não sou persistente. Eu falei, também não. Ele falou, então tá, então eu acho que é porque eu não tenho uma boa... Ele não falou gestão, eu não tenho uma boa organização. Eu falei, olha só, disciplinado, persistente e organizado você é. Aí a gente foi falando de vida, como que era o trabalho, como que era a família, as escolhas que ele tinha feito até aquele dia e tal. Aí eu falei, olha, como que de fato você é tão bom, tão certo, você tem que fazer tanta coisa, que pelo amor de Deus, frita alguma coisa pra eu comer. Deixa eu fazer alguma coisa errada. Porque eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu escolhi fiz tudo certo. Fazer algo que faz bem para muita gente. As minhas decisões impactam em muitas vidas. Eu tento fazer tudo correto, porque eu escolhi ser honesto, leal, fiel. Ali é aquele momento daquele erradinho, né? Daquela transgressão, assim. E foi tão interessante porque ele ficou tão emocionado, né? E falou, pelo amor de Deus, frita, entendeu? Alguma coisa. Legal. E é isso, né? Emagreceu ou continua gordinho? Continua gordinho. Vai estar gordinho feliz, porque tá na dieta. Mas olha só, pra resolver um problema a gente tem que achar ele. Agora a gente tá no caminho. Hoje, às vezes o negócio é muito frustrante. Insights maravilhosos, momentos incríveis. Resolve o problema. Rodrigo, como você me colocou como uma responsável, vamos ver um assunto que a gente vai voltar a puxar um pouquinho. E que vai ter a ver também com a Ana Cláudia. Quando a gente emagrece muito e queda de cabelo, né? Isso também é uma associação que a gente vê com frequência, né? Então, por exemplo, paciente que ou emagrece mesmo com uma dieta ou faz uma cirurgia bariátrica, vai ter uma alteração no metabolismo dela, vai ter uma alteração, vai ter uma privação no que ela comia antes, né? E não tem jeito, o organismo vai reparar, vai perceber isso e vai ter uma queda muito frequente dessa queda de cabelo. Então tem gente que já vem até preventivamente, vai fazer uma bariátrica e quer já melhorar isso, mas é muito difícil a gente conseguir reparar isso, prevenir, porque é um processo natural que vai acontecer. Você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você vai ter problema absortivo, por mais que a gente reponha, né? Então tem até que
diminuir um pouco essa expectativa, saber que isso é um processo natural, que a gente não consegue ganhar 100% e que vai ter essa queda de cabelo em muitos casos. A gente precisa avisar quando a gente tem uma meta, né, de peso, onde vai ter uma perda de 10, 15% do peso corporal. O que acontece é que perder peso é ótimo a princípio para a saúde, mas é um estresse para o corpo. E quando ele percebe que você está, né, em gasto energético de reserva por muito tempo, o corpo, o metabolismo entende que você está em inanição, que você está em balanço negativo e começa a poupar metabolismo. Uma coisa que eu pensei que eu até ainda não vi muito na minha rotina, mas o Ozempic, você tá vendo queda de cabelo com o Ozempic? É pela perda de peso. Pela perda, né? Porque com essa poupação metabólica, há um desvio de fluxo sanguíneo mesmo, de oxigênio, para órgãos vitais. E aí o cabelo e a unha entram como quase que o último o organismo lugar. pensa, não, isso eu não preciso. O que eu falo que o corpo considera o cabelo a coisa mais desnecessária. Se puder poupar nutriente para algum lugar, é pro cabelo. Então, no estresse metabólico, eu não vou mandar. Tá igual a Ana tinha falado, né? São escolhas. Eu quero emagrecer, minha prioridade é emagrecer, só que não dá pra ter tudo na maioria das vezes. Então, de novo, acolhimento, expectativa e dizer, porque é quase, a gente tenta dessa maneira, quando é desabsortivo, né? Foi por causa da bariátrica, ok, né? Você pode ter a suplementação da vitamina por outras vias, mas ainda assim, a perda de peso, né? E o Ozempic entra, né, nisso, por causa da perda de peso, 3 meses depois, 4 meses depois. E assim que o seu organismo se restabelecer, o mais importante é isso, é acalmar a pessoa e falar, olha, isso que está acontecendo faz parte, não é, você não vai perder esse cabelo para sempre, e esse cabelo que está caindo, ele está sendo substituído por um outro novinho que está crescendo aí. Então isso é fisiológico, é normal, não precisa desesperar. Então o que a gente vai fazer é ajudar a suplementar e tal, para que esse cabelo que está nascendo, que ele nasça forte. Mas não é para desesperar. Mas é legal vocês falarem isso, porque às vezes a gente conta com essa sabedoria do dermato, né? A gente fala, quem é seu dermato? Vamos lá. Porque tem o que fazer. Às vezes o próprio tratamento... Às vezes até para dar uma tranquilidade, né? Pra pessoa. Às vezes pode, né? Não prometer solução, mas orientação de vamos lavar todo dia para esse eflúvio acabar de uma vez, né? E vamos, enfim, fazer os tratamentos que podem. E às vezes o médico recebe como... a restrição foi demais, e às vezes até ali tava tudo tão bem, tava tudo ótimo, né? Vamos recuperar o cabelo agora. Mas é um preço que se paga mesmo, uma perda de peso. Mitos e verdades que a gente... primeiro nós vamos no assunto do dia. Qual que é o assunto resolução do CFM que saiu hoje. Treta. E aí? A gente vai falar sobre isso. Antes de ontem, né? Ela só leu hoje. Bem, porque eu só li hoje. Sobre o uso de anabolizantes e hormônios. CFM proíbe o uso dos hormônios esteroides para estética e para desempenho esportivo. Sempre foi. Sempre assim. Isso que a gente está comentando. É uma coisa que está sendo proibida, mas que nunca foi permitida. Nunca foi. Talvez não tivesse a proibição em termos, mas tinha na ética, com certeza, e na SBEM, né, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia também, com certeza. Então, nunca foi. Minha opinião sobre essa resolução, Ana, não vai resolver o problema, essa é a minha opinião. Se é que está sendo feito, né, eu não sou do CFM, então dizer que está sendo feito para tentar diminuir o abuso é muito justo e necessário. Sim. Tá um abuso de hormônios esteroides, não esteroides, né, implantes hormonais, como elixir. Está sendo usado o hormônio para beleza, músculo, competência psíquica, você vai ser um melhor empresário se você tiver com testosterona mais alta. Eu ouvi no meu consultório uma paciente que tem contraindicação absoluta pela questão psiquiátrica. Ela me contou que alguém indicou alguma parte hormonal para um distúrbio de bipolaridade. Então começou a ser virar coisa solução de todos os problemas. Mas nós temos duas coisas acontecendo. A prescrição de hormônios por não médicos, então existem uns coaches dentro de academia. Inclusive, tem uma sociedade não médica que permitiu continuar prescrevendo hormônio. Era onde eu ia chegar. E a gente tem outra coisa, que aí o CFM, e eu acho que vocês vivem, na dermato também, o CFM deveria poderia, né, ficar bem atento, é que está tendo cursos e cursos e cursos de formação
dizendo e estimulando na parte nutrológica, a parte hormonal. Esses cursos ditos aí feitos por médicos, que aí sim é uma irresponsabilidade, porque está sendo passado informações sem embasamento, como uma forma mágica, pode fazer sem nenhuma especialidade. Então a pessoa sai dali depois de 4 dias expert. Não tem contraindicação, não tem perigo, não tem risco, pode fazer. E Ana, com uma chamada de você vai ter dinheiro se você fizer isso, que é o maior, esse é o maior perigo. Maior perigo. Quando falam disso, sobre, por exemplo, as reposições injetáveis, um dia eu estava num debate, não, porque pode fazer o curso, porque o curso, as pessoas... O retorno que você vai ter, com 3 pacientes, você paga o valor do investimento. E no mínimo eles não contam das complicações. Sim. E de como você tem que investir numa estrutura. Assim, no mínimo eles não sabem nada de economia. Eles dizem isso, né, para as pessoas que estão chegando, enfim, quem não está muito satisfeito. Então, na verdade, a gente deveria ter os órgãos de educação ou os nossos conselhos... Estão mais preocupados com isso, né? Dizendo, gente, quem tem que ensinar é residência, é especialização vindo das sociedades, né, que são fiscalizadas aí pelos conselhos, pela Sociedade Médica Brasileira, enfim... eu acho que é aí que está o problema. Cursos milionários, gigantescos. Como é que a gente faz quando a gente é viciado, por exemplo, em açúcar, chocolate? É pessoal, é uma consulta? É pessoal, é uma consulta. É pessoal, mas vale pra... Vale pra todo mundo. Eu acho que o maior vício que eu penso que a gente ouviu falar na vida é chocolate. Ô, Ana, o açúcar é viciante, assim, né? Quanto mais refinado, né, que são os doces, as confeitarias aí, mais a gente vê esse efeito no cérebro mesmo, né, oficialmente. Tem 2 coisas. Primeiro que, eu vou falar o maior jargão, mas é verdade, né? Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, quando você se propõe para um sacrifício aí de alguns dias, é perceptível como no 6º, no 7º, a vontade começa a diminuir. Cada vez mais fácil. E dali 10, 15, você fala, opa. E o contrário é verdadeiro. Se você faz uma viagem que você começa a comer, aí você volta da viagem falando, eu almocei, cadê o doce? Onde está o doce, né? Verdade. O que eu falo para pessoas que gostam muito de chocolate? Eu sou assim também. Eu não sou muito doceira, mas o chocolate é algo que me pega. Eu não sou de pudim. Primeiro, já é uma boa. Você elege um e você exclui muitos outros. Então, se você é assim, você vai talvez andar dentro de um self-service, né? De doce e não vai ver muita graça. Não tente comer, porque deve ser gostoso o quindim. Então, fala, eu gosto de chocolate. Coloca essa etiqueta. Essa etiqueta que você já pula um tanto de outros, né? Não é a realidade de muita gente come muito. E aí, também é algo que talvez você já saiba. Quanto mais cacau, menos açúcar. E eu preciso te contar que chocolate faz bem, assim, um bom chocolate artesanal com o cacau é um ótimo antioxidante. E é perceptível também que talvez você queira comer um pouco mais quando você tá com alguma emoção, quando aquilo representa um pouco de tristeza, ansiedade e solidão. E aí também terapia. Mas enfim, o melhor é a gente ir para um chocolate mais amargo e de boa qualidade. O que eu falo é pra gente tentar não comer chocolate de criança, né? Aqueles que tem biscoito, creme. Amo, são os melhores, açúcar, né? Desde o começo do podcast você tá acabando com a nutrição. Acho que pode comer tudo que quiser. Desde o começo. Mas o que eu queria dizer porque eu não sei se você concorda, mas assim... Ela acha que não tem nada a ver. Pode comer Não, gente, tem a ver. Conversando com uma pessoa que está sobrepeso ou obesa. E ela diz, eu não vou beber mais. Aí eu falo, porque você bebe todo dia. Eu escutei. Mas sabe uma coisa que você me ensinou uma vez e eu aprendi? Você falou assim, Anota nos autos, Pablo. Não, a Ana Cláudia falou claramente, falou assim, é melhor você tomar um copo de vodka do que tomar um copo de cerveja. Pra Ana Cláudia não tem nada pior do que cerveja, assim, que você falava que era a mistura de um pão de sal com não sei o quê. Um pão líquido, né? Você continua acreditando nisso? Eu continuo acreditando nisso. Eu devo ter te falado de um jeito muito melhor. Mas a indústria cervejeira de Minas Gerais... A cerveja tem um grau alcoólico menor, né? O vinho tem 11%, tem vodkas de percentuais maiores. E tem cerveja até de 3%, né? Essas artesanais menorzinhas. E isso é bom, porque em termos calóricos, e o álcool é caloria.
Só que é difícil demais, né? Que a pessoa cervejeira tome um copo só, que ela fique só num copinho de cerveja. Então, o hábito da cerveja, além de ter muito trigo, além de estar ali com uma caloria... Você bebe muito mais. Você né? bebe muito mais. É fácil tomar um drink com um destilado. Uma dúvida, será que álcool tem alguma relação com a pele? Eu nunca ouvi, só no máximo rosácea, que eu acho que pode ter, porque vinho, tem alguns pacientes que relatam que quando tomam cerveja, algumas cervejas têm piora da pele, mas eu acho que Eu tenho alguns pacientes, Fê, que têm alergia ao álcool. E é alergia cutânea. Começa a coçar, ficar Aí, ó, isso eu não com sabia. vermelhidão. É uma sensibilidade. E um deles é até adolescente, assim, jovem, né? Não é adolescente, é um menino novo. Ele paga o preço, né? Porque ele fala, não, eu escolho a balada, tomo um antialérgico. Não é comum, mas existe essas intolerâncias. Ah, legal. Assim, Ô, gente, assunto não vai faltar. Agora, no geral, bebida alcoólica, se você bebe, a pele fica pior no outro dia, porque a gente acorda cansado. Ô, gente, tudo tem que acertar a Ressaca, dose. E a minha pele ficou horrível. Não, mas acertando a dose pode fazer bem. Não. Carradiante. Isso eu tô aqui. Bem. A gente não pode falar que álcool faz bem. Isso é mentira. É verdade. Não dorme melhor. Não, se for uma tacinha de vinho, você Não dorme faz bem. Tá bom. Não, a gente não pode falar isso mais. Não faz. A gente fez uma chancela, a medicina chancelou o álcool. Toma uma taça de vinho, você vai ser mais saudável. Não. Isso não dá. Então, gente, só agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Acho que foi super interessante. Eu também achei muito legal. Esse primeiro teste. Vinheta. Beijo, tchau. Tchau.